Oi, gente, tudo bom? Espero que com vocês estejam tudo debaixo da graça do Senhor e cada vez mais com fome dessa palavra maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre Deus. Você conhece quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Você tem intimidade com Deus? Simplesmente Deus não é só uma palavra. Deus é a existência, é o nosso Senhor, Ele é o Rei, Ele é o nosso Salvador, Ele é tudo em nossa vida. E eu espero que seja na sua também, porque é na minha. E hoje nós vamos ver alguns versículos falando sobre Deus, que Ele mesmo fala quem é Ele, que nos ensinou quem é Ele, nos mostrou o caminho quem é Ele, através já desde o princípio, né, da criação, na vida de Abraão, Isaac e Jacó, na vida de outras pessoas, mas tem muitos versículos. Hoje só vamos ver alguns. E vamos iniciar, lógico, que eu gosto muito de falar sobre ele, é Abraão, certo? Vamos ver em Gênesis, já está aberto, eu já marquei algumas para a gente não perder tempo. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, mas se der eu vou ler mais, do versículo 1 para vocês verem e entenderem. Então, acompanha aí, diz aqui, Deus muda o nome de Abraão. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito, e afirmarei o meu pacto contigo e sobremaneira te multiplicarei. A gente já falou sobre as promessas de Deus na vida de Abraão, mas neste versículo aqui eu quero falar mais voltado para Deus, o nome Deus. O nome Deus é a existência, Ele é o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Por favor, ninguém se ofenda, não me recrimine. Eu respeito o que vocês pensam, até porque assim, vocês até podem me conhecer, eu não conheço vocês, mas Deus conhece. E gente, a Bíblia é certa nisso. A Bíblia é um livro, como nós já falamos e ensinamos, inspirado por Deus, para que nós pudéssemos conhecer Deus hoje. Jesus e o Espírito Santo e muitas outras histórias dos apóstolos, de pessoas maravilhosas que deixaram aqui, que sofreram, que superaram, mas crendo em Deus. Também tem outras histórias, que não são agradáveis, mas Deus permitiu eles escreverem para exemplo. Mas o que eu quero dizer a vocês que o mais importante e maravilhoso nisso é sobre o nosso Criador. E o nosso Criador, ele não é simplesmente o nosso Criador. Ele é a existência. E para chegar nele, tem um caminho só, que é Jesus. Por isso que eu sempre digo, abre o coração para Jesus. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai é Deus, a não ser por ele. E ele e o Pai é uma mesma pessoa. Ele, o Pai e o Espírito Santo. Ele, o Pai, Deus, o Filho, Jesus e o Espírito Santo é um só. Lógico, a gente já falou sobre isso, cada um que veio, que mandou, que deixou a sua função, mas eles são um só. Assim como a igreja toda é um só, para adorar o Senhor. Não sei se vocês estão me entendendo, mas busca a Deus que vocês vão acabar entendendo. E assim, eu digo assim, não só entenda não, apenas pratique, ame e abra o coração, porque é bem melhor a gente praticar, adorar, do que somente entender. Porque às vezes a pessoa pode entender, como Daniel tentou entender aquela visão que ele teve, como nós já falamos no vídeo anterior, e ele teve que ter, o anjo lá, no sonho, o Senhor, teve que dizer a ele, basta! Senão eu acho que vai acabar endoidando, né? Já ouviram a expressão, Deus não é Deus de brincadeira? E tá na Bíblia isso. Com Deus não se brinca, não é Deus de brincadeira, não é homem para que se arrependa. Né? As versões, já falamos sobre isso, sobre quando Deus, a palavra de Deus, a Bíblia diz também sobre a palavra arrepender-se, que Deus se arrependeu, mas é uma maneira para nós entendermos, né, a forma com que Deus agiu. Né? Mas Deus não é Deus, homem que se arrependa. A palavra dele é única. E quando ele quer mudar as coisas, ele pode mudar, porque ele é a existência. Então vamos lá. Eu só vou ler mais um pedacinho aqui para vocês entenderem, né? E o 10 diz assim, este é o meu pacto que
guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, todo varão dentre vós será circuncidado, né? Isso aqui ele fala sobre a descendência de Abraão. Nós já falamos sobre a história de Abraão, que depois vem Isaac, vem Jacó, e vem José, vem os outros filhos, né? E aqui, o que eu quero mostrar para você, que Deus, também já falamos que Deus mudou o nome, né? Sobre filhos, que Deus mudou o nome de Abraão e Sara, e de Jacó também. Mas aqui, ó, lá na frente a gente vai ver sobre Jacó. Aqui que eu quero dizer. Ele disse diretamente a Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito, e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. E o 10, ele diz que o meu pacto que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Então ele quis dizer que o pacto não era só para Abraão, não, que era para toda a descendência. E essa descendência humana também pode chegar até nós, porque se iniciou lá. E Deus não é Deus de que é homem para se arrepender. Se ele deu a Abraão, aqueles que são descendentes de Abraão, aqueles que crer também no Deus de Abraão, também recebe a mesma promessa. Mas para que nós possamos receber essa promessa ser cumprida, nós temos que crer no Deus verdadeiro, no único Senhor e Salvador. Aquele que mandou Jesus, seu Filho único, e o Espírito Santo, através de Jesus, para nos auxiliar. Então, Deus é a nossa existência. Então, vou sempre falar sobre Deus. E eu quero que hoje fique um pouco mais nítido, um pouco mais revelado através da palavra do Senhor, um pouco mais, eu não vou dizer tudo, né, porque a vida é muito grande, nós não sabemos de tudo, mas eu digo um pouco mais, porque é um pouquinho mais que estamos conhecendo através dos versículos quem é Deus. E para você conhecer intimamente, ore, busque a Ele e dobre o joelho. E Deus tem outros nomes também, como a gente até já falou aqui em outros vídeos, né? Mas vamos continuar na nossa busca aí pelas passagens da Bíblia sobre o nome e quem é Deus. Então vamos no 32, o primeiro foi esse, né? Ele dizendo eu sou o Todo-Poderoso. Vamos ver o 32, vamos ver o que ele nos fala, né? Cadê aqui? Vamos ver o que nos fala. Gênesis 32. Aqui tá até marcadinho já. 32, que fala assim: Jacó também surgiu o seu caminho e encontraram-se. Não, Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-se os anjos de Deus. Quando Jacó os viu, disse: este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Aí aqui nessa história, né, se você for ler, Jacó envia mensageiros a Esaú, né, para poder encontrar seu irmão, sem aquele problema todo. Quem já leu a história de Jacó e Esaú eram gêmeos, né? E eu não vou ficar frisando nessa parte, não, vou pular, porque eu quero que vocês vejam lá na frente Deus falando com Jacó. E aqui no 22 diz aqui: Jacó, o título diz: Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo, né? E naquela mesma noite levantou-se e tomando suas duas filhas, suas duas servas e seus 11 filhos, que Jacó aqui já tinha casado, tinha filho e tal, passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Mesmo assim, né, Jacó estava lutando com ele porque ele reconheceu que era Deus, que era um anjo do Senhor, que era Deus em si, ele queria a bênção dele. Aí disse o homem: deixa-me ir. A Bíblia diz expressado o homem, né? Já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Respondeu o homem: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou, pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel,
porque tenho visto Deus face a face e a minha vida foi preservada. Veja como Deus se apresenta a quem Ele quer, da forma que Ele quer, como Ele quer, mas sempre sendo Deus. E nascia o homem, aí você diz, mas se a gente não pode ver Deus, que quem via Deus, né, pelo menos anteriormente, se visse, eu acho que hoje também, não sei, é uma glória muito grande, que a gente não é digno, morreria, ou esconderia o rosto, o povo ficava com medo para não morrer. Sim, mas aí, como eu disse, Deus é Deus, Ele transforma, Ele faz o que Ele quer. Ele se apresenta da maneira que Ele quer, como Deus, a quem Ele quer. E aqui no Jacó, desculpa, Ele se apresentou assim a Jacó, né? E Jacó disse assim, eu visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E nascia o sol, quando ele passou de Peniel, eu coxava em uma perna, né? E por isso os filhos de Israel não comem até hoje, como aqui diz, né? O nervo do quadril que está sobre a juntura da coxa, né? O homem tocou a juntura da coxa de Jacó, que é o nervo do quadril, né? Ficou coxeando. Então, assim, existe, né, essas coisas, às vezes a gente não sabe, né, a tradição das pessoas, do povo de Israel, tudo, porque eles não comem quadril, tal, não sei o quê. Não, a gente, na modernidade, a gente não sabe nem como é hoje, né, mas a gente pode procurar saber, né. E eu acredito que muitos dos que são ortodoxos, os que seguem a risca mesmo, não comem, né, aquela partezinha, digamos, vamos ver pela coxa da galinha, não tem a coxa sobre coxa, aquela junta, eu acho que é aquilo ali mais ou menos, aquela juntazinha de curva, né? E aí esse é o nervo do quadril e tal. Aí então, muitos não comem por isso. Mas o que quer dizer aqui? Jacó viu Deus face a face. Assim como Moisés viu, né, a sarça ardente, já queimando sem queimar nada lá na planta. E era face de Deus, e quando ele subiu no monte, o rosto dele saiu brilhando, né? A gente já falou com isso em outros vídeos. Vê aí, procura outros vídeos que já tem aí e vê as histórias, vê o que eu comentei, eu narrei, o que o Espírito Santo foi me dando e tá aí. Então, assim, são coisas maravilhosas, né? Que lá em Abraão, ele falou diretamente com Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus, né? Falou com Deus diretamente. E aqui ele lutou, né? Porque ele queria a benção dele, né? E o homem viu, esse homem, como diz aqui o homem, né? Pra gente entender que foi em forma de homem a luta. E eu creio que era um homem alto, poderoso, mais forte que Jacó. E com certeza eu acho que o homem lutava sem querer machucar Jacó, né? Sem machucar, mas ele viu a resistência tão grande de Jacó em querer a bênção e não querer deixar ele ir, que com certeza, né, se fosse dar um basta em Jacó, daria, mas ele lutava com Jacó até as forças que Jacó poderia, até onde Jacó poderia aguentar, porque já ouviu o versículo que diz que Deus não permite a carga da gente, até a carga, nossa carga até onde a gente pode levar? Eu acho que ele foi até as forças onde Jacó poderia ir. Jacó foi firme e não desistiu, persistente, determinante. Eu quero minha bênção ali, eu não vou deixar ele ir se não soltar minha bênção. Gente, você está preparado para nunca soltar Deus até ter sua bênção, e quando ter a sua bênção continuar com Deus? Porque Jacó continuou com Deus. Ele não abandonou, não. Ele não foi covarde, traidor, de recebeu a bênção e fugiu, não. Ele permaneceu e passou para a geração, assim como Deus já tinha dito a Abraão. Então vamos para o próximo versículo. Vamos ver aqui, Êxodo, capítulo 3, versículo 6, né? Que Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Acabei de falar isso, né? E aqui o 6 diz assim: disse mais, eu sou, novamente a expressão, eu sou o Deus de teu pai, que é o nome de Deus, eu sou, né? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E aqui foi quando começou toda aquela história. Deus se apresentou, né, para Moisés, seu libertador do povo. A gente já falou também em outro vídeo aqui. E o 14 diz assim, em letras garrafais grandes, né? Hoje em dia, quem não sabe, letras grandes, garrafais em redes sociais como WhatsApp, Facebook e outras coisas, não é só de chamar atenção, não é só de ver o texto ali, porque a pessoa está enxergando. Alguns consideram como está gritando e tal, mas aqui foi posto para a gente em letras garrafais para mostrar bem a palavra do Senhor.
do próprio Deus, que diz assim o 14, né? Respondeu-lhe Deus a Moisés, eu sou. Respondeu-lhe Deus. Você prestou atenção no que eu li? Respondeu Deus a Moisés. Perdão, que eu botei um li na frente. Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou. Me enviou a voz. Mas por que Deus disse isso a Moisés? Vê um versículo antes que aqui. Então disse Moisés a Deus, né? Quando Moisés já tinha dito a ele que faria sinais, que ele fosse falar, libertar o povo. Aí Moisés falou a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a voz, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi? Logicamente, ele respondeu a Moisés, por quê? Ele não sabia, ele não conhecia as coisas de Deus, Moisés. Foi criado no Egito, foi preparado com a educação egípcia, né? E tudo que os egípcios aprenderam, não vou deixar o avião passar, que estava cortando. Ele aprendeu também, então veja como Deus prepara a coisa. Deixou, na época, a filha de Faraó cuidar de Moisés, porque sabia que o povo precisava ser liberto. Um dia o povo clamava. Mas o povo, os anciãos, tudinho, já conheciam a palavra que Deus já... Eu acho que na época já tinha alguns escritos e também, lógico, né? Também tinha... como é que não sei dessa forma, né, que começou a apresentar para a gente a Bíblia através de Moisés, né, o primeiro livro e muitos outros em diante, mas antes já tinha escritos falando que existia um Deus, né, Deus de Abraão já era muito conhecido na Terra, né, eles viviam quase 1000 anos, né, na face da terra, na época Deus deixava, hoje em dia até 120, já falamos sobre isso aqui. Então, assim, com certeza o pessoal já ouvia falar do Deus de Abraão, né? Então, assim, ele perguntou assim, eu vou dizer o quê? Qual é? E Deus estava ensinando já, se apresentando e dizendo, ensinando a Moisés como falar, né? Tanto que o seu sogro Jetro ensinou a ele sobre Deus, que Moisés não conhecia direito. Até depois de conhecer sua verdadeira, acho que a mãe, o irmão, pai, irmã, né? A Miriam e o Arão. Aí respondeu Deus, eu sou o que sou. É maravilhoso. O próprio Deus dizer isso. Disse mais. Deus disse, você vai dizer assim, eu sou o que sou. Então eles vão saber. Por quê? O eu sou de Abraão já falava isso para ele lá atrás. Entendeu? Gente, é maravilhosa como a palavra de Deus se completa. É um ensinamento lindo. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou. Me enviou a voz. E assim o povo creu, né? Porque a palavra disse, né? E Deus disse mais a Moisés, assim dirás os filhos de Israel, o Senhor de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, me enviou a voz, esse é o meu nome eternamente, esse, que é memorial de geração em geração, né? Vai junto os anciãos de Israel e diz-lhes, olha aqui o que eu falei, ó. Eu nem estava lembrada disso, os 16 já diz, vai junto os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado, e visto que tem sido feito no Egito. E eles acreditaram, porque assim, como é que esse homem ia saber que o nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó eu sou, se ele foi criado como egípcio? Então, veja como Deus faz, né? Ensinou a palavra, o nome dele corretamente, eu sou, porque o povo antigamente passado só conhecia como eu sou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus único, né? E até hoje. Então eu sirvo esse eu sou, sirvo para todo sempre. Eu quero ser sempre sua filha, sempre sua serva, do grande eu sou, porque ele é a existência, ele é o alfa e o ômega, que a gente vai ver isso lá na frente. E não tem outro Deus, não tem outro caminho, certo, gente? Eu não sou perfeita, eu não sou a melhor, eu não sou a pessoa tampa, como diz assim, poxa, tem alguns comentários que dizem, irmã, Deus está te usando. Deus pode te usar também, amém. Eu fico feliz quando eu escuto isso. E eu quero que me use cada vez mais, porque usa para mim e para você. Porque a palavra de Deus, muita gente vai ouvir, mas vai chegar no teu coração como o Espírito Santo de Deus vai entrar. Então deixa entrar, continua vendo vídeos com a palavra do Senhor, cantando, orando.
Gente, dificuldade nós vamos ter, olha, eles não ficaram livres das dificuldades não, não pense que quem adorava o grande eu sou estava livre não, mas o Senhor, quem estava nos pés dele, dizia. E quando a gente se sente capacitado, como Moisés se sentiu capacitado aqui, o que aconteceu? Deus foi lá e disse, eu digo que eu sou o que sou, né? E lá na frente, a gente sabe, eu não marquei, mas tem as partes que quando ele já chega nos 10 mandamentos, que ele fala com Abraão, com Arão, né? Já chega nessa parte, sobre as pragas, tudinho. Aí Deus fala assim para Moisés, olha, você vai ser como eu, e Arão vai ser como você. Então, veja que coisa maravilhosa, né? Eu não estou encontrando aqui o versículo agora, porque eu estou explicando para vocês, eu não estou concentrada a procurar. Mas ele fala, como é que eu vou falar para o povo, e como é que ele era, tipo, gago. Eu já falei isso aqui em outra, né? Em outros vídeos. E ele chega e Deus olha e fala assim, olha, e não é porque Deus é gago nem nada não, mas veja que posição. Lembra quando eu falei de José, que o rei lá... falou para José assim, ó, você vai ser como um rei, apenas abaixo de mim. Então, assim, a mesma coisa, Deus deu essa capacidade, essa autorização a Moisés. E falou assim, Moisés, você vai agir, vai ser como eu. Olha só quem ele escolheu para ser como ele. Gente, isso é incrível. Você já parou para pensar que Deus determinou Moisés, com todo o erro que Moisés já teve, ele com arrependimento e tudo, mas Deus viu, preparou Moisés e escolheu Moisés. Quando tem uma empresa que alguém sai de férias, aí não escolhe sempre o melhor funcionário que está ali, sabe de tudo, diz, você vai ser como eu, vou entrar de férias, você vai ficar aqui. E em outras empresas, na escola ou na igreja, ó, vou sair desse cargo hoje, eu vou precisar viajar, vou estar de férias, vou viajar com minha família, ou vou me afastar para licença, para cuidar da saúde, mas você fica, porque você sabe tudo, você, se não souber, você já sabe como eu ando, você vai conhecer o que eu faço, andar comigo aqui e vai ficar no meu lugar. E escolhe. E Deus escolheu Moisés, não estou dizendo que Deus escolheu Moisés para salvar o mundo inteiro, para fazer todos os milagres, não, mas nesse sentido de salvar o povo ali, de Israel, das mãos dos egípcios, do Egito, de ser escravo, Deus disse a Moisés, você vai ser como eu, e Arão vai ser como tu, para poder abrir a boca e falar, porque Deus falaria para Moisés, Moisés falaria para Arão, e Arão falaria, né, para o povo, e também, lógico, para os egípcios, né, que Moisés também chegou a falar com os egípcios, mas em relação ao povo, era Arão que falava e Moisés falava. E às vezes, lógico, Moisés falava direto, né? Como também Deus falava. Gente, é maravilhoso. Eu não vou ficar só nessa parte não, porque tem muita coisa para falar. Deus vai dando, Deus vai mostrando. E é lindo estudar a palavra de Deus. Vocês estão gostando? Coloca aí nos comentários. Tem alguns comentários que eu deixo desativado, porque eu quero que vocês se concentrem mais na palavra. Em compartilhar é melhor do que só fazer comentário aí, certo? Então, não se preocupa quando vocês verem alguns vídeos meus sem estar com comentário, tá bom? E aí vamos pular para a próxima, né? Vamos ver o 14, deixa eu ver se eu já li. Eu tô pulando aqui, assim, o 14, eu já li, né, que é o eu sou, e o 15, certo? Agora vamos para... Mas já estamos terminando, o vídeo tá ficando um pouco longo, mas maravilhoso. Vamos aqui para Apocalipse, já estamos findando, né? Aqui. Eu vou ler o último versículo de Apocalipse, que diz assim, é o capítulo 21, que é o último capítulo, ou o penúltimo capítulo, que fala sobre o novo céu e nova terra. Nós já lemos esses últimos também, temos vídeo com isso. Com isso não, com isso que eu digo assim, com as palavras, com o capítulo, né? Com a forma de você entender Apocalipse, não só eu que vou dar a definição toda, é o Espírito Santo que te dá aos poucos, que é muito complexo para quem não entende e também muito claro para quem consegue ver, né? E o versículo 6 do capítulo 21 diz assim, não vou ler só o 6 não, eu vou ler até o 8, tá? Mas vou começar com o 6, que diz, disse-me ainda, está cumprido. Quando o João teve a revelação, nós já falamos nesse vídeo, né? Em outra vez, falamos nesse vídeo. E aqui eu quero falar sobre Deus, né? Disse-me ainda, está cumprido. Eu sou, novamente Deus fala, eu sou o alfa e o ômega,
quer dizer o princípio e o fim, né? Na letra hebraica, grega, é o princípio e o fim. Alfa, princípio, ômega é o fim. Alfa e ômega, o princípio e o fim, né? A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Nós já falamos da fonte, mas vamos nos apegar apenas hoje, como eu já disse que o vídeo é sobre nome Deus, a palavra Deus, que não é somente uma palavra, é um nome, é a existência. Aquele que vencer herdará estas coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. E veja só a admoestação, a exortação, o conselho, não recebe isso como crítica, mas é a verdade que está na palavra, eu creio. Não dizendo que a gente vai discriminar essas pessoas, nem virar as costas, mas vocês precisam saber da verdade, vocês precisam ler a verdade, vocês precisam buscar a verdade em Deus. Não deixe o inimigo roubar isso na mente, nos olhos de vocês. Mas eu digo o seguinte, se a palavra de Deus diz, ame vossos inimigos, ame essas pessoas que fazem isso aqui agora que eu vou falar, para que elas sejam libertas, em nome de Jesus. E diz aqui, ó, o 8, mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que a primeira morte é da terra, né? Mas a espiritual também existe, tá? Quando você ouvir um cristão, alguém dizer assim, existe vida assim após a morte, já existe vida direta. Mas a nossa carne precisa morrer para o nosso espírito permanecer vivo, ok? Porque Jesus já morreu e ressuscitou por nós para nos dar esta libertação escravizada na carne. Então, o 13 diz, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o derradeiro. O primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim, não é? Aqui o versículo 13 do Apocalipse 22 e o 21 diz isso. E você diz, mas Lígia, essas pessoas que são homicidas, que mataram, que são abomináveis, que fazem coisas feias, os incrédulos, os adultos, feiticeiros, idólatras, está dizendo que vai. Se eles não se converterem, se eles não voltarem a andar no caminho correto, não se alinharem novamente diante do que Deus criou para a vida deles corretamente, como diz desde o princípio da criação, vai sim para a segunda morte. E não sei o que estou dizendo não, tá? Foi a própria palavra do Senhor, o grande eu sou. E não tenta falar contra o grande eu sou não, que ele te pega, viu? Porque eu não tenho medo de dizer isso aqui não. Mas eu falo com todo respeito e amor e carinho, porque eu quero que essas pessoas vá para a salvação, vá para os céus, não para o inferno. Já chega de tanta gente no inferno, já chega de tanto anjo caído, já chega de tanta gente má no inferno. Ame essas pessoas. Se você ouvir que elas estão te criticando, falando besteira, só ore por elas, ame vossos inimigos. É difícil, gente, é muito difícil. Eu digo que é muito difícil, né? Já teve gente que em um trabalho meu já quis me incriminar, que eu roubava, e Deus deu a chance da minha defesa, de que mostrei que não era, e que o patrão mandou a pessoa calar a boca, e viu que não era verdade o que estavam me caluniando, porque Deus mostra, né? Deus mostra tudo o que é certo, os filhos dele, o que anda na verdade, Deus protege e mostra. Então, a mesma coisa, como ele fez com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os apóstolos, ele protege e nos protege também. Então, eu quero essa proteção para você e sua família. Agora, a gente busca esse Deus. O tempo está se acabando. Você acha que a internet está modernizando? A ciência está avançando, como a gente já tem um vídeo falando sobre isso. A ciência não é tudo. A ciência, a modernidade, a internet, as redes sociais não é tudo, não. Deus é o mesmo Deus, viu? Vai passar tudo. Você pode ver que vem celular novo, vai celular novo, volta, vai celular velho, aparece um novo, internet mais avançada, internet mais velha, tudo. E quem continua? Quem continua? Quem continua? Quem continua? A palavra de Deus, porque a palavra é para sempre a existência. E ele não é um Deus que é de mentira, ele não é um Deus que castiga, ele não é um Deus. Não, os ateus que se chamam ateus aí, até quando tropeçam no pé, eles falam, ai meu Deus, é tanto ateu, eu já vi, porque eu já vi. Pessoas diziam que ateus não acreditavam em Deus, mas tropeçou na primeira pedra, ai meu Deus. Aí eu falei, foi até uma pessoa que eu conhecia, eu falei, tu tropeçou na pedra, não foi? E aí tá falando, ai meu Deus, ele é expressão de costume, não. É porque você sabe que tem um Deus e não confessa. Mas isso faz muito tempo, acho que a pessoa nem lembra mais de mim, nem lembra mais do rosto da pessoa. Até já esqueci o nome.
mas eu já orei por essa pessoa nesse dia. Não sei como está hoje, espero que tenha aberto o coração para Deus. Então, assim, gente, vamos para o último versículo, porque, mas deixa, essas pessoas que fazem homicídio, feitiçaria, mentiroso, tem perdão? Tem perdão. Até mesmo aquelas pessoas que brincam com o nome de Deus, com Jesus, que ele é tão misericordioso, ele já conhece a humanidade, que disse, tem perdão, vai ter perdão, mas não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus, que aí não tem perdão. Né? E esse é outro assunto muito profundo que nós já falamos aqui, e podemos voltar a falar, mas é tão profundo que eu não vou me aprofundar agora nesse momento, até porque o vídeo ficou um pouco longo hoje, maravilhosamente, eu queria que continuasse, mas tem limite nesse celular para gravar. E aí, vamos para o último versículo e você vai saber por que tem perdão. O ladrão teve quando Jesus morreu lá na cruz, ele do lado falou pro outro, lembra? Já falamos aqui no vídeo também anterior, procurem nos vídeos anterior, vai estudar, capacita, vai ler as histórias, vai procurar saber. Ele perdoou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Quando o ladrão falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele fez, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele teve perdão, para a prostituta teve perdão. Ele disse, quem tiver pecado, atira a primeira pedra. Olha só que Deus da inteligência. Qual Deus que tu quer, da inteligência ou da maldade? Gente, só existe... O Deus da maldade nem se fala que é Deus, né? Mas não pode... Só tem um Deus. O outro é Deus. Só tem um Deus. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que usou Moisés, os discípulos, os apóstolos e que mandou seu filho Jesus. É o Deus eterno, o grande eu sou. Então, você vai saber agora, o último versículo que eu vou ler, que está em 1 João 4, que até uma músicazinha eu já cantei aqui já no canal, que diz assim, né? E para falar com Deus é fácil, é só orar, né? Que a eficácia da oração, ela é maravilhosa, né? Tudo que pedimos, alguma coisa segundo o nome dele, e se for da vontade dele, nos ouve, né? Porque ele é maravilhoso. Gente, o mundo já é no maligno, então procura Deus. Procura Deus. E para nós encerrarmos esse vídeo maravilhoso, que diz, de fato, como 1 João revelado, a João que conviveu com Jesus e viu e conheceu Deus, que o título já disse, Deus é amor, devemos amar a Deus e aos irmãos. E diz, né? Amados, vou ler o 7 e 8. Amado, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? E aí, por que eles têm perdão? Quando se arrependem, nós, porque o apóstolo está dizendo aqui, Deus é amor. Eu até frisei mais em caneta. Deus é amor. E com esse amor, ninguém pode. Então, gente, fica encerrado aqui, né? A palavra de Deus, né? Tem muita coisa para se estudar. Gente, tem muito material. Fala da vida inteira. Continua firme. Te alegra. Nada no mundo, nem finança, nem falta de dinheiro, nem muito dinheiro, nem coisas luxuosas, bonitas, nada vai substituir o amor de Deus, tá? Então, assim, ó, vai passar dificuldade, vai passar, mas permanece firme no Senhor, porque Deus é amor, Ele tá contigo, Ele é o alfa e o ômega, o grande eu sou, existe e sempre existirá, até onde Ele quiser, que nós existimos com Ele, será existente, e existirá sempre o bem, porque Ele está preparando o nosso lugar lá no céu e nos preparando para ter esse lugar. Então se prepare para ter um lugar, porque a ciência está avançando. Não pense que vai ser a tribulação agora, eu não sei. É como eu digo, eu não sei se é hoje ou amanhã. Tem coisas e sinais acontecendo já, igual do Apocalipse fala, coisas e sinais já estão acontecendo. Nós vamos identificando ao pouco. Até cristão como eu, às vezes, pode até nem identificar. Temos que ouvir outras palavras dos pastores, outras pessoas, outros missionários para identificar o que Apocalipse diz. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a gente pode estar nos pés do Senhor, certo? E independente de identificar qual o momento da tribulação ou não, esteja nos pés do Senhor, se prepare, porque arrebatamento vai ter, viu? Tem gente que não acredita não, mas eu acredito. Ou é arrebatada, ou morrer na terra para Jesus me levar em espírito, ou ficar aqui no dia da tribulação, não sei, mas eu quero estar nos pés do Senhor, ok? Então, Deus possa abençoar você e sua vida nesse domingo, na semana, no mês, no ano, na vida inteira, tá, gente? Deus te abençoe. Compartilha essa palavra, chama mais gente pro canal, tá cada vez melhor, Deus tá cada vez mais abençoando, certo? E como eu disse, entra no canal, você vai ser abençoado, compartilha essa palavra, você vai ser abençoado, lê essa palavra, ora a Deus, porque você está buscando a Deus, certo? Não é por causa do canal de Jana, o canal pertence ao Senhor, só Ele para me dar essa inteligência, eu sozinha faço nada. Então Deus abençoe, beijinho, tchau para todos vocês.